Of the traditional central problems of physics, there's one that we now seem to understand pretty well. That's the propagation of light through empty space. Maxwell's theory seems to tell us just about everything we need to know about that problem. Light is a wave-like disturbance in the electromagnetic field that propagates at a definite speed. Now, those are all nice words, but what do they mean? First of all, what do we mean by the electromagnetic field? Well, it's possible to detect the presence of electric and magnetic field using electric charges. If there's an electric charge in space and it feels a force, then there's an electric field present. If the charge is in motion and it feels a force due to its motion, then there's a magnetic field present. We also know what happens when the electric and magnetic fields are disturbed. A disturbance in an electric field disturbs the magnetic field, which in turn disturbs the electric field again. Energy sloshes back and forth between the two fields, and the whole disturbance propagates along at a speed which is one of the fundamental constants of nature. In principle, that disturbance can be detected in the same way that we detected the field itself, by means of an electric charge. Fortunately, we don't always have to detect disturbances in that way, because we come equipped with built-in detectors of disturbances in the electromagnetic field. They're called eyes. The eye is one of nature's most versatile instruments. One more time. And from the first visionary onward, the human race has tried to broaden visual experience well beyond its collective nose, to extend eyesight into the wonders of the world, large and small, near and distant. Clear? Pretty clear. What about with this side? Of course, for a thorough examination, that takes not only a perception of light, it takes a clear perspective on its properties. And the properties of light are best seen in the simple fact that light is a wave. That means light must have properties that are common to all waves. For example, waves can spread uniformly out de maneira uniforme a partir de um único ponto de perturbação. Mas as ondas de uma série de fontes cuidadosamente coordenadas podem formar frentes de ondas chamadas ondas planas. Essas ondas planas, por sua vez, podem se propagar novamente, porque as ondas contornam obstáculos. E quando as frentes de ondas se encontram, elas podem interferir umas sobre as outras, produzindo ondas mais fortes ou mais fracas. Certamente tudo isso acontece com as ondas de água. Mas será que o mesmo acontece com as ondas de luz? Determinar a conexão entre a água e a luz talvez seja mais difícil do que ver o que está escrito na parede. Por exemplo, ninguém tentou com mais afinco ampliar a visão convencional do que Galileu. Mas como ele próprio percebeu, nem todo mundo vê o mundo sob a mesma luz, nem aceita o novo de imediato. Mas por volta de 1610, pelo menos até certo ponto, ele passou a dispor de um instrumento poderoso para ilustrar o seu argumento. Embora isso contrarie a crença popular, Galileu não inventou o primeiro telescópio prático. Ele fez o mais amplo uso do instrumento. E na virada do século XVI, seu simples telescópio de refração, chamado luneta, lançou a astronomia em direção ao futuro. Como mostram seus desenhos, Galileu viu os anéis de Saturno, as manchas solares, as fases de Vênus, as luas de Júpiter e as crateras da Lua. Se um homem é capaz de ver as coisas grandes e distantes, Galileu deve ter imaginado por que não de ver as coisas minúsculas e próximas. E movido por essa questão, ele investigou outra invenção que também lhe é atribuída, o microscópio composto.
E como mostram seus desenhos, com sua grande capacidade de aumento, Galileu foi capaz de observar uma abelha comum com detalhes extraordinários. Como ele já fizera na ciência da astronomia, ele obteve também um enorme avanço no campo da óptica. Contrariando outra crença popular, os óculos não são assim tão novos quanto parecem. De fato, numa infinidade de modelos desde o século XIII, eles têm apresentado um grande espetáculo. No entanto, enquanto as armações têm sido objeto dos caprichos deste ou daquele estilista, as lentes se baseiam num princípio científico imutável. Este princípio se aplica às lentes tanto de microscópios quanto de telescópios e se chama refração. A refração ocorre quando a luz atravessa um meio como o vidro. Geralmente sofre um desvio. Para se utilizar desse fenômeno, os fabricantes de óculos, microscópios e telescópios podem polir lentes curvas que focalizam a luz num único ponto. Mas antes disso, foi possível observar a refração em sua forma mais simples. Aqui está um bom exemplo. Um prisma de vidro não apenas desvia ou refrata um feixe de luz, ele também revela que a luz branca ordinária se compõe de todas as cores do arco-íris. Esse processo é chamado dispersão. E foi percebido com muita clareza por Isaac Newton, quem investigou tanto a refração quanto a dispersão. De acordo com Newton, a luz era composta de partículas que, obedecendo à lei da inércia, viajavam através do espaço vazio em linhas retas. Para Newton, a refração ou o desvio da luz pela matéria podia ser explicada pela atração gravitacional entre a luz e a matéria. No entanto, mais ou menos na mesma época, um ponto de vista oposto sobre a mesma questão surgiu na Holanda. Christian Huygens, um físico e astrônomo holandês, levantou uma teoria segundo a qual a luz não era composta de partículas ou corpúsculos, como dizia Newton, mas sim de ondas. Com o tempo, essa ideia passou a ser considerada correta. Uma onda é uma perturbação que se propaga de um lugar para outro. E não importa se são ondas eletromagnéticas ou ondas aquáticas, ou ainda qualquer outro tipo de ondas. Todas elas possuem algumas propriedades comuns. Por exemplo, a frequência de uma onda vezes o seu comprimento é igual à sua velocidade. Mas se as ondas mecânicas podem ser longitudinais ou transversais, enquanto as ondas eletromagnéticas são sempre transversais e no vácuo viajam sempre à velocidade da luz. Mas embora tenham sempre a mesma velocidade, podem apresentar frequências e comprimentos muito diferentes. Dessa forma, essas ondas formam todo o espectro eletromagnético. Na verdade, só quando as ondas eletromagnéticas possuem um comprimento situado entre estreita faixa de 400 a 700 nanômetros é que elas constituem a luz visível. Este é o espectro do vermelho ao violeta. Ondas ainda mais curtas, chamadas luz ultravioleta, são irradiadas pelo Sol. Embora esses raios invisíveis sejam perigosos para os seres vivos, felizmente eles são parcialmente absorvidos pelo ozônio da atmosfera da Terra. Mais curtos ainda são os raios X, com comprimentos de onda do tamanho de átomos.
E, finalmente, os raios gama, com os menores comprimentos de todos. Os raios gama, com comprimentos de ondas minúsculos como o próprio núcleo atômico, são criados por reações nucleares. Comprimentos de onda mais longos, que se estendem à luz visível e ainda mais além, podem ser criados ou absorvidos quando átomos passam de um estado de energia para outro. Além da luz visível está o infravermelho. Com um comprimento de onda mais longo do que a luz vermelha, a radiação infravermelha pode ser detectada apenas pelo calor que ela transporta. O universo está tenuemente preenchido por uma radiação de comprimento de onda longa, considerada como a onda remanescente do Big Bang que deu origem a tudo. Isso não inclui apenas a radiação infravermelha, mas também as microondas. Microondas são a primeira parte do espectro, cuja frequência é suficientemente baixa para ser produzida pelos circuitos eletrônicos de corrente alternada criados pelo homem. Assim também o universo está cheio de ondas de rádio. Com centímetros, metros e até mesmo quilômetros de comprimento, as ondas de rádio completam o espectro eletromagnético. Naturalmente, o grande Michael Faraday não viveu o suficiente para ver o espectro eletromagnético. De qualquer maneira, ele começou a tomar forma quando, ao imaginar cargas elétricas cercadas por linhas de força, Michael Faraday se perguntou: o que acontece quando essas linhas começam a vibrar? Faraday não encontrou a resposta completa, mas ele não teria se surpreendido com a imagem surgida. Uma carga elétrica oscilante produz ondas que se propagam ao longo das linhas de força à velocidade da luz. Essas ondulações são ondas transversais no campo elétrico, que se propagam em frente de ondas que vão se tornando mais planas à medida em que se afastam da fonte, e que cada vez mais lembram as frentes de ondas paralelas planas, chamadas ondas planas. À medida em que as frentes de ondas atravessam cada ponto no espaço, o vetor do campo elétrico oscila para cima e para baixo, assinalando a passagem de picos e vales da onda em propagação. Assim, uma carga elétrica oscilante é, de fato, a fonte das ondulações que se espelham no campo eletromagnético. Foi necessária a teoria de James Clerk Maxwell para explicar a natureza da luz e projetar a imagem do espectro eletromagnético como um todo. Apesar de suas surpreendentes previsões, Maxwell não foi o primeiro a ver a luz como uma onda. No início da década de 1670, Christian Huygens formulou um princípio de ondas de luz em que afirmava que todo ponto numa frente de onda é uma nova frente de ondas. E em 1801, apesar da popularidade da teoria corpuscular de Newton, outro inglês, Thomas Young, demonstrou sem sombra de dúvida que a luz é uma onda. Ele conseguiu isso provando que a luz tem a propriedade ondulatória chamada interferência. A interferência de ondas pode ser considerada construtiva ou destrutiva. Quando as ondas, ao se propagarem, se encontram umas com as outras em fase, elas podem se reforçar mutuamente, criando uma onda mais forte e produzindo o que é conhecido como interferência construtiva. Mas quando estão defasadas, as ondas podem se anular totalmente. Em outras palavras, teremos a interferência destrutiva. Como suspeitava Thomas Young, todas as ondas, em todos os meios, se comportam desta maneira. E para provar que a luz é uma onda, ele simplesmente precisou ilustrar que a luz apresentava interferência, comportamento comum a todas as ondas. Este foi o princípio.
A luz de uma única fonte penetra em duas fendas não muito distantes uma da outra do que o comprimento de onda da própria luz. Depois de passar pelas fendas, a luz se projeta na tela de maneira não uniforme. Quando uma onda plana encontra duas fendas, cada fenda torna-se uma nova frente de onda. E como as novas ondas se originam da mesma onda plana, suas oscilações estão sincronizadas. O resultado é uma figura estável de ondulações ascendentes e descendentes que se alternam, ao longo das quais as ondas se anulam mutuamente. Isso produz uma figura de franjas brilhantes de interferência construtiva na tela, separadas por franjas escuras de interferência destrutiva. Isso, uma série de franjas alternadas, foi o suficiente para provar que a luz é uma onda. Foi uma demonstração conclusiva. E desde então, os físicos foram obrigados a explicar o comportamento da luz em termos das propriedades das ondas. Por exemplo, se as ondas de luz, como todas as outras ondas, contornam obstáculos e quinas, como é possível que a luz projete uma sombra bem definida? A resposta pode ser encontrada na razão entre o comprimento de onda da luz e o tamanho da abertura por onde ela passa. Quanto menor o comprimento de onda, menos as ondas se espalham em todas as direções. Mesmo quando o comprimento de onda é igual à largura da abertura, podemos observar o começo de uma sombra. A sombra é realmente o resultado da interferência destrutiva da luz de diferentes partes da abertura. Em consequência, quanto menor o comprimento de onda, mais a luz aparece num feixe bem definido. O comprimento de onda da luz visível, centenas de nanômetros, é tão pequeno em comparação com os tamanhos de objetos visuais que pode projetar sombras realmente muito bem definidas. Mas essa explicação não lança muita luz sobre uma questão ainda mais importante. Desde que tudo que se vê é o resultado do encontro da luz com a matéria, a questão é: qual a natureza desse encontro? A resposta é a seguinte: como toda matéria é, por natureza, elétrica, tudo se resume a ondas de luz e cargas elétricas. Quando uma onda de luz encontra uma carga elétrica, por exemplo, o campo elétrico oscilante faz a carga oscilar, o que produz uma nova onda. Observem a sombra que se forma por trás da carga oscilante. Uma linha de cargas elétricas, podem ser elétrons ligados a átomos num cristal, pode produzir frentes de ondas planas em novas direções. E se as cargas podem se mover livremente, como é o caso dos elétrons no interior de um metal, o resultado pode ser a impossibilidade de penetração da onda. Em vez disso, a onda é totalmente refletida. Essa é a reflexão especular, na qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso ocorre sempre independente da direção em que chega o feixe. Mas a reflexão também pode ser descrita de outra maneira. De todas as trajetórias possíveis, da fonte ao espelho e do espelho ao destino, a verdadeira trajetória é aquela que possibilita ao raio chegar no menor tempo possível. Como uma superfície metálica com suas cargas elétricas móveis é capaz de refletir a luz, espelhos são feitos de prata, a qual é deposta numa superfície de vidro. Mas se é por isso que os espelhos funcionam, por que funcionariam as lentes? Porque quando a luz atravessa um meio transparente como o vidro,
a reconstrução contínua do feixe de luz, por cada molécula do material, diminui a velocidade do raio de luz. Em outras palavras, a velocidade da luz no interior do vidro é menor do que no ar. Quando um feixe de luz incide inclinadamente numa placa de vidro, um dos lados do feixe tem sua velocidade reduzida antes do que o outro lado, forçando a frente de onda a mudar sua direção de propagação. Esse desvio da luz, quer seja no vidro, na água ou qualquer outro material transparente, é chamado refração. A refração desvia a luz na direção da normal à superfície de separação dos meios, sempre que ela entra num meio que reduz sua velocidade. Isso ocorre independentemente da direção da incidência. E como no caso da reflexão de todas as trajetórias que poderiam ser seguidas pela luz, da sua fonte ao seu destino, aquela que exige menor tempo de viagem é a real trajetória. Tanto no que se refere à reflexão quanto à refração, o princípio do menor tempo de propagação determina a direção única ao longo da qual as frentes de onda são reconstruídas através da interferência construtiva. Os olhos possuem uma lente embutida que produz uma refração da luz recebida, formando uma imagem perfeita na retina. Quando as lentes dos olhos não produzem uma refração adequada, lentes artificiais adicionais podem servir de socorro, desviando a luz artificialmente para focalizar as imagens na retina. Naturalmente, a refração muitas vezes exibe outro tipo de distorção, pois a refração da luz depende da sua cor. A luz branca é uma mistura de luzes de todas as cores. Ao atravessar o prisma, ela se decompõe nas cores do arco-íris. Este é o fenômeno da dispersão. Essa é a razão pela qual, apesar da sua notável potência para a época, o telescópio de Galileu, um telescópio de refração, era de fato muito limitado. Mas Isaac Newton percebeu que um prisma e uma lente afetam a luz de maneira semelhante, o que significa que o telescópio de refração permaneceria limitado. E foi por isso que ele inventou o telescópio refletor. Ao chegar a um telescópio refletor de superfície parabólica, um feixe de luz é refletido num único ponto, no foco da parábola, sem dispersão, independente da sua cor. É por isso que, desde a sua invenção por Isaac Newton, o telescópio refletor tem sido o instrumento mais útil ao astrônomo óptico. É claro que a luz não é a única onda nos céus, nem o único tipo de onda que é refletido por espelho. Da mesma forma como as ondas de luz se refletem, o mesmo acontece com as ondas de rádio. E é por isso que o radar e o telescópio se baseiam no mesmo princípio. O prato de um refletor de radar tem o mesmo formato parabólico do espelho de um telescópio. Assim, tanto no radar, indispensável à guarda costeira, quanto no moderno projeto de um telescópio óptico de 10 metros, o objetivo é detectar radiação eletromagnética, segundo as mesmas leis e propriedades dos materiais refletores. Qualquer que seja o objeto, seja uma placa de teste ocular a apenas alguns metros, ou uma estrela incrivelmente distante vista na objetiva refletora de um moderno telescópio, as ondas de luz continuam revelando as mais fantásticas visões. E até certo ponto, a jornada apenas começou. Quando entendemos que a luz é uma onda, muitas de suas propriedades peculiares tornam-se compreensíveis, porque são nada mais que propriedades ondulatórias. Mas no caso da luz, o que será que traz a luz do Sol até a Terra? O que é que está ondulando?
Não havendo uma resposta óbvia para esta questão, os físicos do século XIX pelo menos lhe deram um nome: éter luminoso. Era isso que ondulava a passagem da luz. Era o meio que transmitiu a luz exatamente da mesma maneira como o ar é o meio que transmite o som. Durante todo o século XIX, várias experiências engenhosas foram feitas numa tentativa de detectar o movimento da Terra através do éter luminoso. Por uma razão ou outra, todas fracassaram. Mas na década de 1880, Albert Michelson desenvolveu um experimento de notável sensibilidade que utilizava a interferência das próprias ondas de luz como instrumento de medição para detectar o movimento da Terra através do éter. Sobre essa experiência, suas repercussões e consequências, falaremos na próxima vez. Thank you.